Olá, 2021 já começou e é um ano que versará sobre respeito. Dentro das constelações familiares, nós observamos o respeito dentro da questão chamada de pertencimento. Ou seja, fatos, pessoas, acontecimentos, tudo pertence, tudo faz parte. Ao passo que quando a gente olha, com um olhar de exclusão para esses acontecimentos, fatos e pessoas, nós vamos experimentando alguns desequilíbrios na nossa vida. Quando a gente fala de respeito, a gente fala de uma habilidade, de desenvolver uma habilidade de lidar com as diferenças. A gente vem no ano de 2020, onde a diversidade está cada vez mais em pauta, seja no âmbito organizacional ou pessoal, e 2021 então vem para concretizar esse respeito na prática, E como que é esse respeito na prática? Então usamos o pertencimento como referência, ou seja, tudo que é excluído, tudo que a gente deixa de lado, acaba ocupando então um lugar de desequilíbrio dentro da nossa vida, E 2021 vai ser um ano onde a gente vai ter que lidar com isso realmente em prática, Ou seja, colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu, Então, sair do mundo dos conceitos e realmente praticar. E quando a gente olha para o pertencimento, como que a gente pode praticar esse pertencimento, Essa habilidade de lidar com o que é diferente. A gente pode fazer perguntas, por exemplo, se colocar no lugar e perguntar, como eu me sinto quando eu não sou vista, eu não sou visto, como eu me sinto quando eu não sou contemplada dentro de um projeto, dentro de uma ação, ou dentro de uma decisão, aonde eu faço parte daquele grupo, Provavelmente a gente vai se sentir, vai se sentir triste, não vai se sentir visto, não vai se sentir incluído, não vai se sentir amado, não vai se sentir honrado, Então, quando a gente vai fazendo esse exercício de se colocar no lugar e fazer essas próprias perguntas pra gente, a gente também vai exercitando a prática do autoconhecimento, Porque autoconhecimento, ele é prático, ou seja, a gente estuda teorias, observa teorias, mas a gente precisa colocar em prática no dia a dia. Então, essas perguntas vêm justamente para consolidar como eu me sinto quando sou excluído, quando não sou visto, quando quando faço parte de um grupo, mas aquele grupo não me reconhece. Então, quando a gente fala de respeito, falamos também da palavra pertencimento. E às vezes é muito difícil realmente, a gente incluir fatos, pessoas e acontecimentos que, por exemplo, não fazem bem pra gente, na nossa validação de bem e mal. Então, realmente, às vezes fica muito difícil da gente incluir, Mas quando a gente não inclui, lembre-se, nós estamos, então, não respeitando, Não fazendo o respeito ser colocado em prática. É claro que isso tudo é um exercício, mas 2021 é um ano onde a gente não pode mais esperar, A gente não tem mais esse tempo, a gente precisa realmente colocar em prática. Colocar em prática é fazer com que isso seja feito, Seja realizado. Um tema que tá bem em alta aí, nesses últimos dias e que a gente pode até colocar aqui como um exemplo, assim, do nosso cotidiano, é a questão com essa situação pandêmica que a gente tem passado aqui, com a relação do Covid-19 e quando vem as vacinas, Então, a gente vê os grupos pró-vacina, contra-vacina, e aí acaba gerando um embate ali, De quem é pró-vacina contra quem é contra a vacina, Então, o que é esse embate, É o pertencimento não acontecendo ali, não é? É o respeito não se colocando em prática, Um tempo atrás, eu também vi pelas redes sociais algumas pessoas, reverberando os sentimentos e colocando até, se você não tomar a vacina, então não chega nem perto de mim, Eu acho que as pessoas deveriam ser marcadas quando
não tomarem a vacina da Covid-19 para a gente saber quem de fato tomou a vacina e não tomou a vacina. E o que eu faço com isso? Quando eu tenho uma atitude assim, um posicionamento assim, eu estou excluindo, né? Eu estou excluindo uma parte ali que é diferente de mim, né? Eu estou excluindo, então, uma parte, um grupo ou uma linha de pensamento que não conversa com a minha, né? E com isso, esse processo de exclusão, né, vai bater lá, principalmente no respeito, né? Ao passo que, quando a gente vai colocando isso em prática, vai olhando para tudo isso de uma maneira mais reflexiva, mais racional, talvez, a gente vai entendendo que, como eu falei no começo desse vídeo, né, o pertencimento e o respeito é a habilidade da gente lidar com opiniões diferentes, né? Então, lidar com as pessoas que querem tomar vacina e as pessoas que não querem tomar vacina, né? Então, como é que a gente vai gerenciar essa questão do relacionamento, né, entre esses dois grupos? Por exemplo, né, tô dando aqui um exemplo prático, um exemplo do que está em alta agora, né, principalmente nesse começo de ano, né? Então, o quanto autoritário e, quem sabe, ditatorial talvez eu esteja sendo quando eu falo que só quem toma a vacina, que é o exemplo desse vídeo, pode pertencer a essa sociedade, ou não, só quem não toma a vacina pode pertencer então a essa sociedade, né? Tem o direito de pertencer. Então, acho que esse exemplo, assim, é um exemplo bem do nosso cotidiano, é algo que a gente pode realmente olhar e refletir, e não importa se você tá do lado hoje do contra vacina ou pró vacina, isso não importa. Importa, a minha intenção é de fazer levar você a esse pensamento e para que você olhe, né? Mas se não tomar vacina vai prejudicar o grupo, né? Tem toda aquela questão de grupo, que toma vacina também pode prejudicar o grupo, sim. Mas como é que a gente pode olhar para isso de uma maneira pertensiva, né? Todos podem pertencer a essa sociedade, todos têm o direito de pertencer a essa sociedade, né? Então, como que a gente vai fazer lidar com essas opiniões diferentes? Uma palavra também que ficou muito em alta em 2020 foi a palavra resiliência, né? Então, a gente vê, assim, muitos profissionais e muitas pessoas falando sobre resiliência e se colocando até nessa postura de resiliente, mas quando a gente não consegue lidar, né, com essa opinião diferente da gente, com respeito, olhar, né, com respeito, e sim, faz parte também dessa sociedade, a gente não tá exercitando a resiliência, né? É fato que não, porque a gente não consegue ser resiliente, sendo que a gente coloca muros, né, de limitações, né, que isso pode ou não pode, isso tem ou não tem o direito de pertencer. E ainda sobre essa questão, vindo desse tema que eu tô abordando hoje nesse vídeo, né, do pertencimento e também desse fato de vacinas, enfim, né, que eu tô dando como exemplo aqui, acredito que independente das partes onde a gente esteja, seja pró ou contra, né, o que faz esse pertencimento e esse respeito também estarem presentes? É defender, sim, que todos tenham acesso às políticas públicas de saúde, principalmente, né, que todos tenham acesso à vacina, por exemplo, e que todos tenham também a autonomia de decidir, né, se querem ou não querem, né? Isso de vacinas e isso para tudo na vida. Então, isso é uma habilidade, a gente precisa exercitar. 2021 vem aí, a palavra de ordem é respeito, e a gente vai falar muito ainda sobre esse respeito pela visão do pertencimento, né? E esse pertencimento é o exercitar a minha habilidade de lidar com as opiniões, né, que são contrárias à minha.